Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois é, né? Quem é vivo sempre aparece. Tô aqui retornando ao canal. E a gente já vai começar hoje, né? Recomeçar as nossas resenhas com uma polêmica das grandes. Então se prepara aí, se acomode aí na sua cadeira, no seu sofá. Corre lá, pega o seu café, seu biscoito e bora pro vídeo. Então, como eu falei, hoje teremos polêmica aqui no canal. Hoje o assunto do vídeo é a sugestão de um seguidor lá do Instagram, e ele também é inscrito aqui no canal, do João Gabriel. Ele me chamou lá no Instagram e falou assim pra mim: Olá, Lina, gostaria de saber sua opinião, em vídeo ou por aqui mesmo, sobre o romance de Capitu e Bentinho. Traiu ou não traiu? Abraço. Pois é, a gente fala em Dom Casmurro, a gente fala em Capitu, em Bentinho, a gente logo pensa nessa grande controvérsia do traiu ou não traiu. João Gabriel, espero que você goste. Esse vídeo é baseado no seu pedido. Demorou, mas chegou. Então o livro é, como eu falei, Dom Casmurro, autor Machado de Assis. Esse livro aqui faz parte da trilogia que eles chamam, né? O pessoal chama de trilogia realista do Machado, que seria Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente tem a resenha aqui no canal, e Dom Casmurro. Dentre esses três, né, que seriam as três obras-primas de Machado, na minha opinião, né, o meu preferido com certeza seria Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque eu gosto muito do Brás Cubas, que é o personagem principal, e o Bentinho, que é o personagem principal deste livro, eu já não consigo me identificar tanto e não tenho tanta empatia por esse personagem. Mas é uma obra que vale a pena ler. Sobre, né, a edição que eu tenho, é muito antiga, né? Eu até, quando o João Gabriel pediu, né, fez esse pedido lá na nossa página no Instagram, eu até falei, nossa, eu lembro, né, que ficou na minha mente que seria Não Traiu, porque eu já li esse livro há muitos anos atrás. Foi um dos primeiros livros, assim, depois, né, que eu comecei a ficar naquela fase que a gente sai um pouco daquela literatura mais infantil para uma literatura um pouco mais adulta. Foi a minha primeira leitura mais adulta, digamos assim. Já tem muito tempo. Eu falei, vou caçar aqui meu exemplar para eu poder reler, né? Para poder ver se eu continuo pensando a mesma coisa. Reli, só que infelizmente, olha o que aconteceu, caiu aqui. O livro desprendeu algumas páginas. Depois, se alguém souber aí como cola, ou se tem alguém que consiga colar, deixa aí nos comentários para ver se eu consigo recuperar o meu livro. Enfim, é daquela edição do Jornal Globo, clássico da literatura, né? Eu tenho muitos clássicos da literatura brasileira, né? Pautadas nessa coleção que o Jornal Globo, há muitos anos atrás, né, fez. E o que foi muito positivo, né? Eu já falei algumas vezes dessa coleção aqui, eu gosto bastante. Foi com ela que eu comecei a entrar nas leituras mais, né, voltadas mais para um público com um pouco mais de maturidade literária, digamos assim. Se você não tem experiência nenhuma, se você está muito no início da sua caminhada literária, não indico você começar ou a primeira leitura, ou primeiras leituras com esse livro, porque, primeiro, nem todo mundo gosta muito da história em si. Segundo, é Machado de Assis, então a estilística dele, né, o palavreado é um pouco mais puxado, não é uma coisa extremamente difícil, mas é mais puxado do que uma literatura que tem uma linguagem mais acessível. Dá para entender, mas se você está no início, você vai também pesar muito o estilo de Machado de Assis, que ele escreve de uma forma que depois que você se acostuma, flui e você acha muito legal, porque da forma que ele conta a história. Só que quando você está muito no início, você está muito cru, né, na caminhada literária, você vai estranhar e às vezes você pode não entender a forma que ele escreve.
Então, assim, se você tá no início, se você tem muita curiosidade de conhecer esse livro, beleza, vai lá e... Mas aí, se você sentir extrema dificuldade, você fecha o livrinho, guarda na estante, e depois de um tempo, você vai lá e pega de novo e lê, tá? A história conta, né? O livro conta a história do personagem principal, que é o Bentinho, né? Que seria o Dom Casmurro. O livro é inteiro em primeira pessoa, ou seja, na verdade é o Bentinho contando a sua própria história. Então, né, um primeiro detalhe aí na questão da interpretação, se traiu, se não traiu, o que aconteceu aqui nessa história, é dizer que tudo que tem aqui dentro é a visão de um personagem, o Bentinho. Então a história, né, a gente vai tentar interpretar aqui e tentar descobrir isso que foi perguntado pelo João Gabriel, tendo única e exclusivamente a visão de um personagem, que é o Bentinho, tá? Essa história passa no século XIX, lá para a época de 1850 a 1871. Então, também para você levar, né, para você interpretar esse texto, você tem que levar em consideração a época que ele foi escrito, a época que ele passa, porque o livro ele gira em torno muito ali do relacionamento do Bentinho com a Capitu, né, e com o Escobar, que seria um amigo, e a Capitu depois se torna a esposa do Bentinho. Só que para a gente entender essa questão da traição, a gente tem que perceber, né, somar com a questão de quem está narrando a história é ele, a questão também da época, né, como as mulheres eram vistas, a extrema dependência que existia naquela época para as mulheres. E isso fica muito evidente no livro. Apesar de ser a visão do Bentinho, ele fala muito da carreira, da profissão. Ele atribui essas coisas, né, que o Bentinho, ele nasce na mãe dele, fica viúva. Quando ela engravida, né, durante a gravidez dela, que gerou o Bentinho, ela faz uma promessa, porque ela tinha perdido um filho, né, fez um aborto anteriormente, e ela promete aquele filho, caso ele nasça com vida, a vida religiosa, vai colocar ele no seminário para ele virar padre. É assim que começa a história do Bentinho. Só que quando ele era ali novinho, na faixa dos 14, 15 anos, ele era vizinho da Capitu, que tinha mais ou menos a mesma idade ali, um pouquinho, provavelmente mais nova. E ele não queria ir, né? Porque ele queria ficar com ela e tal. Só que desde menino ele já tem um ciúme muito grande da Capitu. Só que ele acaba indo pro seminário. E sempre querendo sair, mas preso porque ele não queria decepcionar a mãe, não queria quebrar a promessa que ela fez para ela não se sentir mal. Então a gente vê assim, o Bentinho, ele conta, né, um universo, né, dele, masculino, naquela época, de uma pessoa que tem, né, investe na profissão, na carreira, que pensa em se casar. E a Capitu, as passagens que se fala dela, fala-se muito da beleza, dos dotes físicos, e ele fala olhos de ressaca e não sei o quê. Personalidade, alguns trechos, né, que ela parecia que era um pouco voluntariosa e tal, mas não se fala, por exemplo, de uma vida profissional da Capitu, entendeu? Enfim, aí o Bentinho vai pro seminário, passa um tempo lá, e lá que ele conhece o tal do Escobar, que se torna um amigo muito próximo dele. Tanto que o Escobar, nesse meio tempo que ele está no seminário, ele serve de intermediário entre a Capitu e o Bentinho, para eles trocarem cartas ali, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, então, carta. E aí o Bentinho consegue sair do seminário, que ele, lá, depois de tanto insistir, né, com a mãe, ela acaba concordando em sustentar, né, prover os estudos de um outro menino, um órfão, para poder virar padre no lugar dele. Né? E ela vai lá e mantém, e aí inverte-se lá, né? O outro menino lá toma o lugar do Bentinho e ele fica livre para fazer o que ele bem entender. E aí ele acaba indo para São Paulo fazer, porque essa história se passa no Rio de Janeiro. Ele vai para São Paulo, faz faculdade de Direito, e enquanto essa Capitu fica aqui, né? E às vezes ele pergunta pela Capitu pro José Dias, que é um agregado ali da família dele.
E o José Dias, ele fala assim, essa daí é meio tolinha, e meio que insinua que ela não vai sossegar enquanto não casar com alguém ali do bairro, da vizinhança. E daí você já percebe, né, que o Pentinho, ele é uma pessoa, né, um personagem inseguro e que ele desde cedo já tem ciúme dela. Agora, a questão do ciúme é uma questão complicada, né, porque ou ele, né, a gente não sabe, porque ele não explica exatamente o que a Capitu faz, porque em várias passagens ele toca na tecla dele ter ciúmes da Capitu. Mas ele não diz exatamente o que ela faz, ou se ela faz alguma coisa para ele ter ciúmes. Porque ciúmes, ele, assim, quando o ciúme é muito, ou a pessoa tem tendência, porque é uma pessoa muito insegura, ou então outra pessoa tá fazendo uma coisa de errada e o ideal seria terminar esse relacionamento, né? Então tem duas vertentes. Como eu só tô vendo o lado do Bentinho e ele não explica o motivo do ciúme dele exatamente, né? Ele tem até uma passagem do livro que ele fala que ele sentia ciúmes de qualquer par de dança dela, de qualquer pessoa que se aproximasse. Eu até cheguei a marcar aqui, deixa eu dar uma olhadinha, ó. Capítulo Embargos de Terceiro, capítulo 113. Por falar nisso, é natural que me pergunte se, sendo antes tão cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Isso depois que eles já eram casados. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia. A mais ínfima palavra, uma insistência qualquer, muita vez, só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim, disse-me uma senhora um dia, é ver também, e não há ver sem mostrar que se vê. Então, assim, aqui ele insinua que a Capitu, ela tem, né, e ela, durante todo o livro, você vê que ela tem uma personalidade realmente que sobressai. Não tem uma explicação, assim, detalhada da personalidade dela e o que exatamente ela faria, tá? Mas por aí ele mesmo julga o próprio ciúme doentio. Então a gente fica naquele limbo, se a gente não sabe se o ciúme dele é doentio ou se ela, né, faz coisas na frente dele que fazem, despertam o ciúme dele. Eu tenho pra mim, né, que ele é uma pessoa extremamente insegura e que o ciúme dele foge do normal, do normal, né? Se bem que ciúme não é muito normal, mas assim, foge muito, né? Ele cria coisas, parece, durante o livro, na cabeça dele por causa da insegurança. Essa é a impressão que me deu lendo o livro, tá? Me deu na primeira vez que eu li e agora na segunda vez que eu li também. Aí depois, né? Ele casa com a Capitu e o Escobar com a melhor amiga dela, que se chama Sancha. E eles ficam, assim, dois casais, né? Como se fossem uma família só. Eles não saem da casa um do outro. A Sancha e o Escobar têm uma filha que eles colocam o nome da Capitu, que o nome da Capitu é Capitolina. Eles colocam o nome da garota de Capitolina e chamam ela de Capituzinha. E só que o filho da Capitu com o Bentinho demora, né, a vir. Só que vem um menino que eles colocam o nome de Ezequiel, que é o primeiro nome do Escobar. Até aí tudo bem. Aí eles frequentam muito a casa um do outro, muito, muito, muito. Assim, no livro fica evidente que essa relação entre os casais é extremamente íntima e próxima. E tem um momento que o Bentinho desconfia que a tal da Sancha meio que dá em cima dele. Só que não tem o desfecho dessa circunstância aí. Ele só passa por um capítulo e fala isso. E depois ele meio que troca de assunto. E depois o Escobar, ele gostava de nadar, ele acaba indo nadar e ele acaba morrendo afogado. E aí no enterro do Escobar, a mulher dele, a Sancha, tá lá super mal. E aí que as cismas do Bentinho vão lá na estratosfera, porque a Capitu tenta consolar ali a amiga. Só que no momento do enterro ele vê um olhar diferente da Capitu para o defunto. Como se fosse a própria viúva. Mas assim,
pra mim, essa parte foi totalmente surreal, né, dele. Porque praticamente, eles se tratavam como se fossem irmãos. Eles chamavam o outro de cunhadinho e cunhadinha. Então, assim, achei too much dele tirar uma conclusão tão pesada de apenas um olhar. E outra coisa, é óbvio que ela ia estar triste, ele também deveria estar triste, porque afinal de contas, o irmão, uma pessoa da família, uma pessoa que ele colocou o nome no filho, estava morta ali diante deles. Então, enfim, achei isso surreal. Mas enfim, ele ficou com essa neura na cabeça. Só que aí vem a parte mais controversa da história, que é justamente o filho. Depois que o Escobar morre, né, o filho do Bentinho e da Capitu era muito pequeno. E em algumas passagens narra-se que ele gostava de imitar os trejeitos das pessoas, inclusive desse Escobar. Só que, na medida que ele vai crescendo, o Bentinho, em várias passagens do livro, né, no final, principalmente inteiro, ele fala que o menino fica a cara do Escobar. E aí que ele não começa a achar. O Bentinho, ele tem certeza, né? A gente aqui tá discutindo a dúvida se houve traição ou não. Pro personagem Bento, é uma certeza. Ele trata, né, no livro como uma certeza de que houve uma traição e que o Ezequiel não seria filho dele, mas sim filho do Escobar. Para ele é uma certeza. Tanto é que eu postei um vídeo acho que no TikTok e no Instagram. Aí teve uma pessoa que foi no TikTok e falou assim: ah, na verdade a gente tem que saber se o Bentinho tá falando a verdade ou não. Sim, verdade. A gente tá tentando descobrir aqui se o Bentinho tá falando a verdade ou se ele viaja na maionese ali nas maluquices dele da cabeça dele. Enfim, aí tentando investigar essa parte, se realmente o menino teria muito a ver com o Escobar ou não. Tem uma passagem que ele fala que a Capitu concorda, né? Que existe uma semelhança muito grande. Assim, pode até ser, mas mesmo que o menino tenha uma semelhança muito grande, não é 100%, pode ser um indício realmente que possa ter havido uma traição e que o filho não seja dele. Agora não é uma certeza, né? Porque a gente vê várias pessoas por aí que parecem com a gente, com pessoas que a gente conhece e não tem um mínimo de parentesco. Então, assim, na minha opinião, depois de analisar todo o livro, né? Primeiro, eu tenho um pouco de ranço do Bentinho. Não é um personagem preferido do Machado de Assis, não. Segundo, tem uma chance gigantesca de que o ciúme dele seja fruto da imaginação dele, da insegurança dele. Mas muito grande. Terceira, a prova mais concreta de que o filho, né, de que houve uma traição seria a semelhança do filho com o Escobar, mas não é uma prova definitiva. Quarto, a Capitu se coloca sempre numa posição de tentar, né, se reconciliar com ele, e ele sempre... O Bentinho me dá muita raiva, eu tenho um pouco de ranço, porque ele é daquele jeito, daquele tipo de pessoa, que ele não senta e conversa e resolve. Ele fica estranho, ele não quer falar, ele se isola. Tanto que ele colocaram esse apelido de Dom Casmurro mais ou menos por causa disso. Foi uma misto, né, de um cara que tava no trem e quis ler umas poesias, ele dormiu ali no meio, algumas vezes no meio da poesia do cara. E desse jeito dele, né, de ficar enclausurado. Então, em vez de ele pegar a mulher e conversar, ô Capitu, o que aconteceu aí? Esse menino tá assim, tá assado... Entendeu? Eu tô desconfiada disso. Não, ele mudou com ela. E ela ali, né? O comportamento também dela pode ser um indício de que ela tava querendo compensar algo? Pode. Mas eu acho que tá muito mais pra questão dela ser dependente dele, porque naquela época pra mulher era muito difícil. E com certeza, né? Ela provavelmente não tinha, né? Como se sustentar sozinha, não tinha, né? A independência. Nem só a questão financeira, a mulher nessa época que se passa, né? Não tinha nem CPF, entendeu? Tinha que ser o CPF do marido, por exemplo. Entre outras bizarrices que tinha na época. Então também o comportamento mais compassivo dela pode ser também isso, de não querer ser, né, uma desquitada, uma separada. Naquela época acho que nem existia a lei, aliás, não existia a lei do divórcio aqui no Brasil. Enfim, juntando tudo, todas as evidências, e como eu falei, a mais forte, na minha opinião, né, que poderia indicar uma traição seria o fato do filho parecer muito com
o Escobar, mas não é uma prova definitiva, indúbio pro réu não traiu, na minha opinião, tá? Bom, pra você que ficou até agora nesse vídeo, né, que com certeza vai ficar mais longo do que o de costume, obrigada. Aproveita aí para deixar sua opinião, se você concorda comigo, se traiu, se não traiu, o que você acha do livro. Se inscreve aqui no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. Vai lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui. Vai lá no meu TikTok, eu vou deixar aqui. Lá tem vídeos sobre livros e tem outras coisas também, às vezes de humor, às vezes do que me dá na telha, tá? Então, foi isso. Espero que a dúvida aí do João Gabriel esteja respondida. E até a próxima!